Muito bom dia pra você, mais um dia de vídeo aqui. Tô aproveitando esse dia meu de folga, agarrado mesmo na palavra aqui, glória a Deus. Vou falar hoje sobre o livro de Esdras, amém? Livro de Esdras, um livro muito de ensino, né? Já começa falando da proclamação, né, de Ciro, né, o decreto que ele fez, de que ele construísse um templo em Judá, reunisse os que retornariam, né, do exílio babilônico e devolvesse artigos eh, antes retirados pelos babilônios, né? E ele mostra a lista dos que retornam da Babilônia para Jerusalém, e o povo se une, eles dedicam seu trabalho ao templo mesmo, focam no que era importante, né? Aí aparece inimigo que escreveu para o rei Artaxerxes uma carta, né, mentirosa, fazendo a obra parar, aquela obra ali de reconstrução ali. Diante da voz profética de Ageu e Zacarias, a reação de Zorobabel e seus amigos foi retornar à obra. Então o governador persa ele reuniu com o rei Dario, né, o rei Dario, para poder obter informação acerca do trabalho ali que estava acontecendo. Zorobabel e seus amigos eles veem a ação de Deus em favor do povo, ou seja, Deus estava ali à frente do povo. E o Senhor então os alegrou, mudou o coração do rei da Síria em favor deles. Capítulo 7. Depois que o templo foi construído, Esdras chegou com um segundo grupo de exilados, né? Isso aconteceu por volta de 457 a.C. E trouxe uma carta do rei Artaxerxes, né, o rei da Pérsia, concedendo autoridade para ele fazer seu trabalho entre os israelitas. E aí Esdras agradece. Capítulo de número 8, Esdras lista os nomes dos que retornaram com ele à terra prometida. São mais ou menos 5 a 6 mil, né? E proclama um jejum para a viagem, durante essa viagem, né, no percurso. Quando voltaram, Esdras foi informado de que os exilados haviam se desmoralizado e casando-se e misturando-se, e ficou horrorizado. Ele orou buscando a Deus, pedindo perdão. Você pode ver que até hoje, lá os, os israelitas mesmo do povo de Israel, hoje em dia, eles não, os judeus eles não podem casar-se com pessoas que não são judeus. Eles têm uma linhagem, eles têm ali os filhos de Arão até hoje, né? E isso aí vai se cumprir no final dos tempos, né? Você vê que tudo isso é para não perder aquela essência daquele povo. Hoje em dia, por causa da iniquidade e tudo mais, está tudo mudando, né? Tudo pode, o liberalismo tomando conta aí do mundo. Há quem diga que tem algumas famílias já que já estão até mais liberais e aceitando, né, gentios entrarem ali na linhagem dos judeus, mas é algo que eles não fazem, não, eles têm essa essência, né? Capítulo 9. Quando voltaram, Esdras foi informado que os exilados haviam se desmoralizado, né, foi o que eu falei, e eles oram, buscam perdão. O último capítulo, né, a confissão pelo pecado. A oração de Esdras convenceu o povo. Eles se reuniam para o arrependimento debaixo de uma forte chuva. Se arrependeram ali. E a lista dos que se separaram das esposas estrangeiras são colocados aí no capítulo 10. Esdras é o livro que fala ali o, do retorno à construção, né, dos muros, né. Esdras é um livro que fala de restauração e eu queria chamar sua atenção para o capítulo 3, versículo 11, que diz assim: Cantavam, Ele é bom, seu amor dura para sempre. Ele é bom e seu amor dura para sempre. Quantas as vezes a gente tem que lembrar que o Senhor é bom, seus planos não falham e o amor dele sempre vai continuar, sempre vai durar para sempre. Fala também no livro de Esdras sobre todo o processo que o povo teve acerca da reconstrução do templo. A gente vai ver em Neemias que fala acerca da reconstrução e do trabalho com o muro, mas em Esdras fala da reconstrução do templo de Deus. E é isso que eu queria chamar a sua atenção para Neemias, para Esdras. O capítulo 10 fala que a oração de Esdras convenceu o povo.
Eles se reuniam para o arrependimento debaixo de uma forte chuva. O que será que a gente precisa para se arrepender? Eu acredito que quando a gente continua cometendo o mesmo erro, é como se Deus não tivesse perdoado nem o primeiro. Porque Deus perdoa aquele que se arrepende. Eu estava lendo hoje que, na passagem do livro de Marcos, se não me engano, Marcos, capítulo 7, que Jesus fala, olha, ele fala para os discípulos perguntam, quantas vezes a gente deve perdoar? E ele diz, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. E depois, no restante do capítulo, em outro capítulo também, Jesus vai ensinando os discípulos e ao povo a perdoar. Porque o Pai que está nos céus também não se cansa de nos perdoar. Só que Deus perdoa o arrependimento. Ele não perdoa quando você simplesmente se sente mal por aquilo que fez e depois volta a cometer o mesmo ato. Por isso, se arrependa. O povo aqui se arrependeu debaixo de uma forte chuva. Foi algo inesquecível. Que hoje, esse dia, seja o dia do seu arrependimento. Grave aí no calendário. Que hoje, nesse mês de dezembro, seja a última vez que você cometa aqueles pecados que você costuma namorar. E que você se arrependa de uma vez por todas. E que você, assim como Esdras, trabalhou em cima do arrependimento do povo para reconstruir o templo. Hoje não estamos reconstruindo o templo, mas estamos reconstruindo a casa de Deus, o templo de Deus em nós, espiritual, nosso coração. Por isso, se arrependa, para que essa casa volte a ficar reconstruída, limpa, e volte a ser a habitação do Deus Altíssimo. Ele quer viver dentro de você, Ele quer fazer morada em você. Jesus te abençoe.